Prancha híbrida, né? Recentemente o Neco criou um modelo que leva essa chancela de híbrido, né? Então ele trabalhou a rabeta, resumidamente, ele trabalhou a rabeta do longboard progressivo e fez do meio para frente uma linha de borda, de prancha, de um longboard tradicional, ou clássico, mas não tão largo assim. É um longboard que ele mesmo tá usando que ele falou, pula, tem que experimentar essa prancha. Ele fez um 9.2 por um test drive e fez um 9.4 para ele que a gente foi surfar. Neco Carbone. O Neco fez pra ele. Fez para ele e já colocou como modelo. O modelo chama-se híbrido. Eu não gosto muito desse nome híbrido, né? Porque fica um negócio... Mas uns falam semiclássico também. Mas... Você tem modelos lá também na Silver, né? Malibu, semiclássico. Sim, a gente chama de semiclássico mesmo. Mas o que eu gostei bastante de usar, que eu descobri esses dias, foi um progressivo. Eu falo que é um progressivo gordinho, né? Eu cheguei lá para alugar... É um progressivo gordinho. Não é esse modelo híbrido. Como eu cheguei lá sem prancha, fui viajar sem prancha, cheguei lá na Casa Esmeralda. La Saladita. Eu vi as pranchas que o cara tinha, ele tinha um progressivo, modelo progressivo mesmo, só que tava com as medidas infladas, mais encorpadinha. Aí eu falei, 9.2, 23 de largura por 3 de espessura. Falei, cara, nunca surfei num progressivo tão gordinho. Falei, vou pegar essa, que eu vi que a onda tinha umas curvas. Falei, se eu não gostar, dá pra devolver e pego outra lá. O cara tinha um montão de prancha. Cara, me diverti pra caramba com um progressivo gordinho, mas... É legal, bro. Fiquei com vontade de ter uma dessa no Kiver. Tô pensando em pegar o meu quadriquilha e falar, não, vamos trocar. Não. Pegar o meu quadriquilha e botar um modelo da Chloé, só que gordinho, com mais carne, fez entendeu? Uma pra mim assim. Achei animal, bicho, essa prancha. 9.2, que a gente tava acostumado no 9.0 magrela, aí eu fui pra um 9.2 mais bombadinho, achei legal pra Ele caramba. fez uma pra mim assim... Só que eu pedi para fazer a seguinte coisa. No meio, eu pedi um domideck, o Tico deitou a borda um pouquinho mais. Sim, faquinha, mas ela tem a carninha no meio. Toda a parte de flutuação ficou no meio, o volume no meio. A rabeta ali um pouquinho afinou um pouquinho, mas não tanto, não perdeu. Não tanto. E eu fiz 2+1. É o que faz na mid, mais ou menos, né? A mid vai a carninha no meio e cai as bordas, né? As bordas, bem enxutinha, eu pedi pra ele deitar ela um pouquinho, aí que você remava, parecia uma pranchinha, cara, muito legal. Cara, eu nunca tinha usado um progressivo gordinho, mas com as bordas, coisas mais refinadas, achei excelente, aquilo, assim. Bro, toda prancha tem algo pra te proporcionar. Foi o progressivo gordinho. Mas, por exemplo, a primeira vez... Eu tenho uma mid lá em casa, o que o Teco falou é pura realidade, cara, assim... Tem uma prancha que tu bate o olho, a gente que já surfa há muito tempo, tu bate o olho na prancha e tu fala, tu não vai muito com a cara, né? Não é toda prancha que tu vai com a cara assim. Meio estranha. Né? Prancha estranha, esquisita. Mas eu sempre dou uma chance, né? Eu vou falar, é bom eu usar pra eu poder dar um feedback pras pessoas. Claro. Aí o Neco me apareceu lá na New Advance com uma mid 6.8. Aí quando eu virei pra ver a medida, a 6.8 tinha 22,5 de largura. Eu falei, porra, brother. Larga, hein, brother. Larga, né? Eu falei, 22,5, bicho. Por uma 6.8, né? Por uma 6.8, eu falei, caramba, já me deu aquela má impressão. Aí eu olhei, a espessura era 2,5. Falei, beleza, é para testar, eu vou testar, né? Mas sabe quando tu não vai com a cara da prancha? Falei, não fui com a cara dela, mas vou botar na água, né? Claro. Queimei a língua, brother. Mais uma vez. A maioria das vezes é assim. Queimei a língua. Uma das pranchas mais divertidas que eu já tive. Mas se tu me manda a medida, tu fala, isso tá errado. Tá esquisito isso. Porra, 22,5 numa 6.8? Isso vai ficar uma porcaria, bicho. Ficou bom. O longboard 9.2 foi a mesma coisa. Eu falei, 23? Isso vai estar uma bosta. Ficou bom. É que às vezes o cara... E o que eu acho que ia ficar bom, às vezes ficou uma bosta. Mas na remada, né, Thiago? Às vezes o cara tá acostumado com a remada, não quer perder o conforto da remada, então ele dá essas mutretagens aí. Você baixa um pouquinho a borda tal, e cresce pros lados. Exatamente. Isso eu queria que o Teco falasse, assim, às vezes o cara, principalmente no longboard progressivo, né? Os caras querem ter um pouquinho mais de remada e os caras já devem chegar com a prancha pronta pra tu, assim, ó. Minha prancha é essa medida, esse tamanho, esse nose, essa largura, essa espessura, esse volume. O cara já chega, não dá nem chance de tu falar, não chega? Fala a verdade. Tem. Dá a chave da sala de shape. Eu falo, bicho, toma aí a plana, vai lá e faz você, né, bicho? Tu já, já fez a prancha? O que é mais difícil não é nem tanto no longboard, é que hoje a gente tá falando de long, mas na pranchinha é muito difícil quando o cara chega e fala, vou dar um exemplo, tá? Eu quero uma 5.11, 19, com 2,5 e 30 litros. O cara dá até litragem. Eu falei, eita porra, já montou a prancha. É difícil, brother.
Tá ligado? Porque não dá... tu quer os 30 litros nessas medidas? Não vai caber. Então, de repente, porra, eu ia fazer uma borda de um jeito pro cara, só que o cara quer 30. A prancha ficou mágica com 29,2. O cara quer cagar. O cara quer cagar. Queria mais 8. O cara quer 30. Quer subir Entendeu? o pelinho porque lá. O cara já dá a medida e a litragem. Não me fala a espessura, não precisa da espessura. Porque essa litragem nós vamos distribuir do nosso jeito, vai sair uma espessura. Muitas vezes eu faço isso. Né? Eu chego pro cara, encomenda a prancha, passa a litragem, eu viro pro cara e falo, vou fazer o seguinte, brother, eu vou te ligar para te passar a espessura que ficou quando a gente sentar para desenhar a prancha, que é o certo. Não dá para simplesmente, não, vai ter essa espessura e vai ter essa litragem. É difícil, brother. Quando tu precisa aumentar o volume na prancha, uma coisa que eu percebi como surfista, se o cara é mais pesadinho, mas ele não quer crescer muito a prancha, tem algumas pranchas que eu acho, falando de longboard progressivo, eu acho que os caras, a espessura, né, ficou over, né, passou muito. Você percebe? Eu acho que isso compromete muito mais o desempenho da performance que ele queria ter do que a largura. Com certeza. Porque ela fica muito em cima d'água, né, brother? Então é melhor tu dar um pouquinho mais de largura do que tu ficar over na espessura. Eu prefiro fazer isso, brother. Dar um tapinha mais na largura para ganhar a litragem. Um tapinha. Do que deixar a espessura over. O cara quer fazer uma progressiva com 21,5. Só que ele quer chegar em tal litragem. Pô, dá para jogar um 21,5/8, já ganha uma litragenzinha mais na prancha. Não vai atrapalhar, não vai diminuir o desempenho do cara. A prancha não vai ficar mais lenta porque tu alargou 1/8. Eu prefiro fazer isso do que simplesmente subir o meio pro cara ficar... O cara querer dar uns pump para frente na prancha e ele tá muito fora d'água. Entendeu? Que é o lance da prancha progressiva. Minha prancha é dentro d'água, brother. Meu longboard tem 50 litros, brother. E uma coisa que eu tenho visto nas pranchas grandes... longboard por aí é 70. 50 litros, a mídia tem 45. Entendeu? Meu longboard 9.0, ele tem 50 litros. Um longboard normal, digamos assim, normal, entre aspas, varia, bro, de 67 a 78, 70 e pouco. Quanto que tu usa? Um progressivo, o meu progressivo tá no 58. É legal, magrelinho, é magrelinho. É magrelinho na espessura, mas ele tem largura, entendeu? Eu não deixo cair, eu já me conheço, eu prefiro que ele fique magro na espessura do que ele perca a largura. Porque ele fica mais sensível. Mais sensível. Me atrapalha nos knee turns. Então eu prefiro que a largura fique ali no 22,5, mas aí eu deixo ele magrela. Aí ele fica com 58 litros. Mas o normal é ali entre 60 e 70, né? O normal é 60 e 70. E essa coisa também, Thiago, do progressivo. Sim, e esse lance que vocês comentaram quando a pessoa encarna com a litragem. Eu ia falar disso. Eu acho que os caras erram muito no single fin, né? O cara é grande, o cara deixa over o single fin, porque, não, tem que ser clássico, plau! Deixa o bloco todo no single. Eu falo, filho, não precisa justamente disso. Isso que eu ia falar. O cara, às vezes, ele encarna numas coisas, e aí você vai buscar referência. Por que você chegou nesse conceito aí, nessa opinião, né? Porque ele viu o amigo. Que ele viu no Instagram. Porque viu no Instagram. Então, isso que eu ia perguntar. O quanto isso é tão nocivo? Calma, a gente tem que entender os dois lados aí da moeda. Quando você pega alguém que entende, o cara é inexperiente e ele é bombardeado diariamente por informações de todos os lados. Exatamente. Tem muita informação boa que chega pro cara, mas tem muita informação porcaria. Aí o cara chega desorientado na fábrica e chega com a informação toda truncada e o psicólogo aqui, coitado, tem que dar uma consulta e falar, filho, deita ali, toma uma água... Vamos conversar, calma, que você está perdido. Não, nítido que você está perdido. É que o cara vai surfar com um amigo, o cara tá com uma prancha fina, aí ele fala, também quero a prancha igual do meu amigo. Exato. É muito isso, com quem tu anda, tu quer ter a prancha igual, entendeu? A primeira coisa que eu digo pro cara que é um surfista mais inexperiente é faça autocrítica, aprenda a se entender como surfista. Tem muita coisa que eu sei que eu gosto muito, tem coisas que eu sei que eu não gasto meu dinheiro, porque eu não gosto. Não é porque eu não gosto que não funciona. Funciona, mas eu não gosto. Por exemplo, vou dar um exemplo. Mini Simon. Eu não gosto, Brian. E tem os caras que andam, quebram, destrói, todo mundo adora. Mas eu não gosto, Brian. O cara tem uma autocrítica, eu falo pra ele, contrata o cara pra filmar e fotografar. Porque o cara boa! Ele fala assim pra ti, tu pegou meu tubo? Fala.
Cara, não peguei. Vídeo não mente. O cara vai falar, meu irmão. Vídeo não mente. Porque o cara tem uma batida reta. Não, a batida do cara foi um toquinho. Então, assim, pro cara ter uma autocrítica, aí, ó, me segue no Instagram. Tem que filmar, mano. Eu chamo o Duda pra filmar. Não, foi outra coisa. O cara fica perdido. Tu consegue ter uma autocrítica. O cara você falou uma coisa interessante, o cara imagina uma coisa. O exemplo da Mini Simon, que não não pegou gosto. a galera anda ou tal. As Alaias também, que foi uma coisa que começou, o Andro andou muito bem, mas eu não você gosto, viu que mas também eu não me dediquei. A verdade é essa. Você chegou a tentar surfar? Tentou surfar tentei. já? Verdade. Peguei mais então, onda. Nunca tentou? Nunca tentei, brother. Sou Acho que eu não consigo nem remar, brother. Gostou? Cara, é óbvio que o primeiro contato assim com uma prancha de madeira que não tem flutuação, eu não vou gostar, né? Mas se tu insistir, é adaptação, vai pegar o jeito. Mano, mas eu não insistia. Era uma brincadeira em Cabo Frio. Foi bem que o Thiago falou, brother. É coisa de gosto. É gosto. Já bitter, você já surfou com a bitter, né? Qual? As do Jamie O'Brien, aquela bitter. Sim, já surfei, a gente tem uma. Então. É igual comida. Tu gosta de giló? No good. Eu não gosto, mas tem gente que gosta, velho. Mas é legal. Eu como de tudo, eu falei giló. Mas é aquilo, né? Repetindo, toda prancha tem alguma coisa. Vai ensinar. Vou pegar esse gancho. Os caras mais legais hoje em dia que eu vejo, não tô falando de surfista profissional, não. Tô falando de surfista normal do planeta Terra. Não tô falando do Ítalo, do Felipe. Falando de gente normal. Os caras mais legais que eu curto de ver na água são os versáteis. São os caras que se divertem com qualquer coisa. Tu dá um colchão de ar pra ele se diverte. Tu dá um foil, ele se diverte, uma pranchinha, ele se diverte. A versatilidade eu acho que tem que fazer parte de todo o surf é fluido, bom surfista.